Evangelho de João, capítulo 21, 15 ao 17. Eu começo a leitura. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, intercedemos clamando pela Tua presença neste lugar, pela Tua manifestação do Teu Espírito, através da palavra viva do Senhor. Vem abençoar todos os obreiros e obreiras, vem tocar nossos corações, vem abrir nosso entendimento em algo que precisamos conhecer, entender, para obedecer à Tua vontade. Abençoe-nos, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém? Podeis sentar. É interessante esse texto, porque Jesus não chamava Pedro de Simão. Mas naquela manhã, Jesus chamou Pedro de Simão por 3 vezes. Esta expressão, Simão, ou Simão, filho de Jonas, essa expressão foi usada no começo do Evangelho, quando Jesus teve o seu encontro com Pedro. Pedro teve o seu encontro com Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Pedro. A partir daquele momento, Jesus passou a chamar aquele discípulo, aquele apóstolo que posteriormente seria separado para o apostolado, de Pedro. No seu encontro com Jesus, Jesus anunciou o quê? A mudança do nome. Tu és Simão, tu serás chamado Pedro. Agora, no final do ministério de Cristo na terra, o Senhor volta a dizer 3 vezes: Simão, filho de Jonas. O que a gente entende disso aí? O que a gente compreende disso? Bom, em primeiro lugar, devemos entender que Pedro estava saindo daquele triste episódio de ter negado Jesus 3 vezes. Com toda a boa vontade de Pedro, com toda a animação de Pedro, dizendo que ia com o Senhor até a morte, mas a verdade é que ele tremeu e não teve força, vontade suficiente, decisão suficiente para confessar o Senhor naquele instante de crise, de perigo de vida, de riscos. E aqui o Senhor Jesus aparece para eles ali na praia do Mar da Galileia, naquele evento em que o Senhor opera um grande milagre na pesca dos apóstolos, O que eu entendo aqui, o que eu penso, que pode ser a razão dele ter voltado a chamar Pedro de Simão, é que Jesus estava como que virando a página daquelas experiências negativas e começando de novo, dando uma oportunidade para Pedro começar de novo, porque até aquele momento o que se tinha de prova é que ele ainda era o Simão mesmo, Ele ainda era cana agitada pelo vento, caniço. Simão, dizem que o significado é inconstante, frágil, fraco. Então o Senhor realmente volta a chamá-lo de Simão, mas já fazendo o lançamento de um princípio novo, que nortearia a vida daquele apóstolo ali para frente.
E com certeza, dali para frente não seria mais Simão, seria Pedro mesmo. Então o Senhor está trabalhando ali, é um trabalho de Cristo com aquele que havia negado, que havia fracassado, que havia sentido uma dor tremenda no coração por ter feito tudo aquilo, né, diante do Senhor que tanto amava. Então, qual que é o assunto, qual é o teor da palavra de Jesus com Simão Pedro? Ele diz: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Essa repetição, essa tríplice pergunta, sempre com o mesmo teor, tu me amas? Também parece indicar que o princípio que Jesus estava querendo lançar na vida de Pedro era exatamente o princípio do amor, da ligação dele com Pedro, de Pedro com ele, à base do amor. Uma intimidade, um amor profundo. Então o Senhor pergunta por 3 vezes, alguns até tentam interpretar essa questão, porque ele tinha negado 3 vezes. Então o Senhor faz ele, de uma certa maneira, vai cancelando a negação com a expressão: eu amo, Senhor, eu amo, Senhor, eu amo, Senhor, te amo. Então o Senhor fala a primeira vez: apacenta os meus cordeiros. No original é a mesma coisa que ovelhinhas. O apóstolo João fala de filhinhos, que combina com os cordeirinhos, ovelhinhas, jovens e pais, e aos pais. João, quando escreve na sua primeira carta, capítulo 2, ele menciona esses 3 grupos, que também se interpreta como 3 graus de maturidade. Na igreja sempre vai ter crianças em Cristo, vai ter jovens em Cristo, e vai ter pais, aqueles que já são maduros, que já geram filhos. Pode ser. O fato é que Jesus está dizendo: Pedro, você tem que cuidar do meu rebanho. Você tem que então traduzir o seu amor para comigo, cuidando do meu rebanho. Agora, o Senhor Jesus questionar Pedro, abordar Pedro assim direto: você me ama? É também curioso, né? Geralmente a gente nunca faz muito esse tipo de abordagem para uma pessoa. A gente espera que ela tenha a disposição de um dia dizer: eu te amo, né? Sem, contudo, precisar da nossa abordagem. Mas, de qualquer forma, o Senhor pode estar ajudando Pedro também. Pedro é daquele tipo que ama, mas talvez tinha uma grande dificuldade de pôr isso verbalmente, né? Por isso, de forma explícita. Então o Senhor pode estar ajudando Pedro a dizer: eu amo, porque quando o homem fala, quando ele permite que um sentimento dele, lá no seu interior oculto, seja verbalizado, esse sentimento ganha mais força, se torna concreto, se torna mais robusto. A gente tem muito sentimento que a gente não tem coragem de falar, de expressar, e aí ele fica pequeno ali dentro. O dia que você fala aquilo, que ele ganha força. Isso também é válido no sentido negativo, né? Se você pensa uma coisa e não condiz muito com o que Cristo às vezes está fazendo. Você fala assim: eu sou um crente muito volúvel, fraco. Espera aí, não fale isso. Não publique isso. Vá aos pés de Jesus e diz: Senhor, tu és a minha rocha, tu és a minha fortaleza. E quando você abrir a boca para verbalizar, diz: eu sou uma casa firme em Cristo Jesus. Aí você verbalizou a coisa certa, não deixou o negativo, porque se você falar o negativo, ele ganha força também. Então vamos lá. Só tem 2 pessoas na Bíblia que realmente verbalizou que amava Deus, que amava o Senhor. Só tem 2. Eu não me lembro agora na minha mente, assim explicitamente não. Você sabe que outras pessoas amavam, mas é igual eu estou falando, no silêncio. Quais são as 2 pessoas? No Velho Testamento, eu encontro Davi. Davi marca as páginas do Velho Testamento com a sua maneira expansiva, transparente,
de declarar publicamente: amo ao Senhor, amo ao Senhor. Ele diz: eu te amarei, Senhor, de todo o meu coração, fortaleza minha. Salmo 18, verso 1. No Salmo 116, verso 1, ele diz: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. E não tem dúvida não que um dos predicados mais destacados de Davi era realmente, ele era um homem todo o coração. Ele amava Deus. Tem dúvida não. A Bíblia diz que Deus procurou um homem segundo o seu coração e depois diz assim: achei Davi. E quando o seu inimigo mais tenaz, mais terrível, ficou na sua mão para que ele pudesse matá-lo, e olha que esse inimigo já tinha tentado matá-lo muitas vezes, a Bíblia diz que Davi não teve coragem de fazer nenhum mal contra a vida do seu inimigo. Pelo contrário, chegou a pedir perdão, desculpas por ter cortado um pedacinho da capa da roupa, da túnica de Saul. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus ama aqueles que são maus, que são pecadores, que são desobedientes. Davi amou o próprio inimigo. Aí por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. E esse coração de Davi amava Deus. Agora no Novo Testamento também nós temos o único que expressa verbalmente, assim de forma explícita, é Pedro. Embora Pedro se expressa porque o Senhor aborda ele, né? Um pouco sob pressão. Mas de qualquer maneira, Pedro não foi mentiroso. Pedro foi honesto. Ele disse: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor. Ora, nós temos que entender que existem apenas, na realidade só existem 3 definições para Deus na Bíblia. Nós vamos encontrar dezenas, centenas de adjetivos. São muitos. Mas definições, inclusive são teológicas, são apenas 3 que definem, vamos dizer assim, o caráter de Deus. Quais são elas? E olha que elas praticamente todas elas foram ditas por um apóstolo só. Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor. Sendo Deus Espírito, Ele satisfaz o homem, que é um ser espiritual, o nosso espírito. Sendo Deus luz, Ele satisfaz a nossa mente, porque a luz, no caso, quando diz que Deus é luz, é porque a luz aqui é no sentido de ser o revelador, o esclarecedor. Deus preenche muito bem as indagações da nossa mente. E sendo amor, aí Ele sustenta e Ele preserva e ele inspira a vida inteira, né, do ser humano. Então, como nós sabemos que Ele, entre todas essas coisas, é amor, o primeiro sinal de crescimento em nossa vida, o primeiro sinal mesmo autêntico de crescimento espiritual em nossas vidas, é quando a gente começa a desenvolver a capacidade de amar. Primeiramente, a Deus. Segundo, a nós mesmos. E terceiro, o próximo. Quando nós começamos a desenvolver essa capacidade de amar a Deus, amar o próximo, amar a nós mesmos, nós estamos, sem dúvida alguma, nos aproximando desse nível de Davi, nesse nível que o Senhor Jesus está procurando levar Pedro. Pedro, abra seu coração, aprenda mesmo a viver a realidade deste amor. É a base deste amor que nós vamos viver uma perfeita comunhão. Você vai ser forte diante de outras provações que ainda virão. Jesus, então, volta-se para Pedro, e o sinal, deste amor era exatamente que ele apacentasse as suas ovelhas como prova desse amor. Irmãos, eu estou falando, sei que só para obreiros e obreiras, sei que aqui há jovens obreiros, há obreiros experientes, sei que há irmãos que às vezes nem se dá conta que ele é um obreiro na igreja. Ah, pastor, eu só apenas ajudo
em alguns servicinhos na igreja. Você é obreiro, você está trabalhando, você já predispôs a ofertar o seu esforço na obra, então segue adiante, vai em frente. Então eu estou falando por pessoas que temos vários níveis de experiência com Deus, vários níveis de maturidade. Então quando o Senhor pede a Pedro que apacentem as suas ovelhas, como prova, como a materialização do amor de Pedro, o Senhor Jesus está pedindo uma coisa, irmãos, que é fácil de a gente entender. Por que ela vai traduzir o nosso amor? Porque a Bíblia diz que o Senhor ama a sua igreja. E quando nós queremos dizer, Jesus, eu te amo, das melhores maneiras de você demonstrar isso, é você dedicar o melhor da sua vida pelo rebanho que Jesus deu a vida por ele, pelo povo que Jesus morreu por ele. Agora, você tem que fazer isso de uma forma desprendida, de uma forma despojada, sem esperar nenhum retorno humano, material, mas pelo desejo de dizer a Jesus, eu te amo. A verdadeira vocação de Deus para um obreiro, para o serviço da igreja, tem que vir desta experiência. Eu amo a Jesus. E uma forma que eu quero demonstrar que eu amo, eu vou cuidar do seu rebanho. Eu vou fazer o melhor para ver a igreja de Jesus abençoada, fortalecida, bem orientada, guiada. Assim você fala, mas eu não sou o pastor. Não, mas não precisa de ser o pastor. Você de uma certa maneira, você pode começar a servir a Deus em favor de outros irmãos, e criar um círculo onde a sua presença, onde o seu trabalho, onde a sua oração estará exatamente cumprindo o propósito de um apacentamento, no nível que Deus te deu. Agora esse nível pode crescer, até você chegar a ser pastor de uma igreja de milhares de pessoas, mas você tem que começar apacentando, consolando, fortalecendo uma pessoa. A partir de uma, você alcança 2, 3, 4, e daqui a pouco você poderá estar apacentando um rebanho de milhares de pessoas. Bem, vamos então ver que o Senhor tem nos dado um modelo, um modelo claro aqui de como expressar o amor a Ele, servindo aos irmãos, amando a igreja do Senhor, apacentando. Mas, irmãos, atualmente, muitos dos que têm sido chamados explicitamente, oficialmente, para apacentar as ovelhas do Senhor, muitas vezes, muitos desses que são chamados, não se ocupam com este ministério. Existem uns que choram e buscam e pedem, Senhor, queria servir na tua obra, ainda não estão na obra. Existem muitos que já estão na obra e que às vezes não estão dando o devido valor ao privilégio, à honra que Deus deu a eles. Já entenderam o que estou dizendo? Veja, olha, quando eu me converti, que eu comecei a ver a realidade da igreja, da vida espiritual, da importância da igreja no mundo, testificando de Jesus, mostrando o poder de Deus, o caminho da salvação. Falei, meu Deus, a igreja é o organismo, a igreja é a instituição mais importante que existe na terra. Quando Deus está para decidir alguma coisa grandiosa no mundo, Ele não vai lá na Câmara dos Vereadores, ou lá no Senado Federal, Ele não vai não é nos órgãos públicos não, irmão. Quando Deus está para decidir alguma coisa importante para este mundo, Ele vem e faz através da sua igreja. Então a igreja decide os destinos do mundo. Você fala, o país está indo bem, está havendo algumas dificuldades, mas relativamente nós temos paz. Se você for entender no mundo espiritual o porquê com tantas pressões, com tantos levantes, o país ainda está equilibrado, ainda não desabou, você vai descobrir que são as orações, é o povo de Deus, é a igreja do Senhor, é a presença dela neste mundo.
Não é os políticos que são espertos para ir conseguindo, driblando os problemas, não. Irmãos, o mundo já era para ter desabado há muito tempo. Hoje o pastor Ivo leu aqui que o Senhor fará tremer as nações, fará estremecer a terra. Mas as decisões do Senhor são tomadas na casa do Senhor. O Senhor fala com seus enviados, com seus chamados, com seus escolhidos. Sobre aqueles, então, que Deus tem já dado o privilégio, como estava dando para Pedro, de apacentar. Irmãos, isso aqui me faz estremecer, isso aqui fala comigo, fala conosco, os obreiros de linha de frente. Mas eu vou ler, ele é sério demais, mas eu vou ler para vocês, depois eu falo onde está escrito. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores das ovelhas? Comeis a gordura, e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas, com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Esta denúncia de Deus, através do profeta Ezequiel, está no capítulo 34. Ela é muito dura, ela é muito séria para nós que temos um alto privilégio, se deixarmos ele de lado. Se não prestarmos atenção, e ainda mais agora, de 2 anos e meio para cá, que com a pandemia, em um certo sentido, o trabalho pastoral ficou altamente prejudicado. Prejudicado por quê? Porque não se pode mais estar fazendo muitas visitas, não pode estar mais sentando numa sala com a família para ler a Bíblia junto, para orar. Então nós, de uma certa maneira, ficamos privados do direito de entrar em muitos lares, respeitando, né, a privacidade, a precaução, o bom senso. Então o nosso trabalho ainda ficou mais difícil. Se já era difícil, ficou mais difícil. Mas até quando essas questões externas vai impedir os pastores de ir atrás das ovelhas? Não podemos deixar que isso perdure por muito tempo. Nós temos que pedir a Deus sabedoria e entendimento para dar a volta por cima dessa situação, porque a nossa missão e o nosso dever é estar em contato com as ovelhas do Senhor. Com pandemia ou sem pandemia, de alguma maneira, nós precisamos de ajudar o fraco, o abatido, o ferido, de levantar, de animar, de orar por todos. Nós precisamos. Então entenda, irmãos, nossa missão é séria, é através dela que nós provamos que amamos o Senhor, e no entanto as barreiras se levantaram nesses últimos tempos seriamente para que esta missão seja cumprida de forma perfeita. Eu vou dizer aos nossos pastores que estão aqui, aos nossos obreiros, que nós temos que criar então meios, recursos. Nós temos que fazer mais, talvez, reuniões no templo. Nós temos que nos disponibilizar mais aos irmãos. Aqui fazia muito tempo que a gente não tinha reunião à tarde. Eu acabei criando uma coragem até por conta disso, porque eu não tenho essa liberdade, nós não temos ainda muita liberdade de estar entrando e indo em lares. Aí criei uma reunião à tarde aqui de novo, está vindo pouca gente ainda, bem pouco, mas eu criei o seguinte: vem pouco ou vem muito, eu disse, irmãos, eu vou estar disponível aqui numa tarde da semana para orar por vocês. Então é difícil às vezes uma família me convidar para ir lá, porque com um pouco de receio, e eles têm razões, então eu estou aqui, sabe aonde me acho, eu estou no templo, toda quarta-feira à tarde estou ficando aqui, graças a Deus, Deus nos deu
um ajudante excelente, irmão Lázaro, presbítero Lázaro, que tem vindo estar comigo aqui todas as quartas-feiras, e irmão João Ferreira, obreiro também, e alguns irmãos que são obreiros têm vindo participar e nos ajuda também. Então, a gente tem que lembrar, olha, dessa denúncia forte de Deus, através de Ezequiel. O que ele disse aqui? Diz, eu coloquei vocês para apacentar ovelhas, e vocês estão apacentando a si mesmo. Meu Deus do céu, misericórdia. Se isso servir para mim, é uma tristeza. O Senhor me deu um privilégio de dizer para Ele todo dia que eu amo Ele, cuidando do rebanho, cuidando das ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. O Senhor Jesus Cristo é o modelo perfeito desse trabalho, e nós devemos imitar Ele. Jesus disse, aliás, Marcos registrou, e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então o Senhor Jesus era comovido, era tocado, ao ver as pessoas andando pela rua da cidade, andando pelos montes, andando ali por aquelas vilas, Ele parava e dizia, não sabem para onde vai, não tem direção, não sabem o que vem no futuro, eu posso ensinar-lhes o caminho de Deus. E o Senhor parava e ensinava. E as multidões reuniam para ouvir o Senhor Jesus falar do reino de Deus. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Este é o modelo perfeito. Obreiros, se nós amamos o Senhor e queremos estar em crescimento espiritual, porque o maior sintoma, o maior sinal do crescimento em nossa vida é o amor. Nós temos que estar amando o Senhor acima de todos, amar a igreja, amar os irmãos, amar a nós mesmos, mas servir o Senhor no trabalho de apacentar. Das 3 virtudes cardeais, fé, esperança e amor, Paulo diz que a maior delas é o amor. Paulo também escreveu, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, aos Efésios 4:15. E Paulo complementa dizendo, e sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então o amor de Deus está sempre dentro do processo do crescimento, do processo da entrega, do processo da prova verdadeira de que nós amamos o Senhor. Eu quero complementar essa palavra com mais uns 3 minutos e dizer que existem outras provas de que nós estamos em crescimento. A primeira que eu coloquei aqui é o amor, porque foi aquilo que Jesus pediu de Pedro, mas aí vai algumas palavras de que prova que estamos em crescimento. Quando é que eu sei que eu estou crescendo? O obreiro está em franco crescimento, irmãos, quando ele não critica as ovelhas do Senhor. Se é uma falha não apacentar as ovelhas, imagine ainda criticar as ovelhas do Senhor. Estamos em crescimento quando não criticamos as ovelhas do Senhor. Sabemos que a igreja é imperfeita, e às vezes a gente é tentado a pôr culpa na igreja, né? Os irmãos que não vêm para a igreja, os irmãos que não oram, os irmãos que não leem a Bíblia, os irmãos que não evangelizam. Irmãos, se nós somos obreiros do Senhor e queremos estar em crescimento, pare de criticar as ovelhas do Senhor. Não critique. Nós sabemos que a igreja é imperfeita, porém o Senhor jamais deixará de amar a sua igreja. E nós temos que amar essa igreja, e até mesmo aqueles irmãozinhos mais falhos que tem dentro da igreja, sem culpá-los, sem ficar com crítica, sem ficar com depreciação. A ovelha manca a gente tem que curar, a ovelha ferida a gente tem que sarar. A gente tem que andar no passo que as ovelhas conseguem acompanhar. Essa passagem é linda lá, quando Jacó encontrou com Esaú, né? Esaú diz, vem atrás de mim, Jacó, com essa turma sua aí, porque eu vou te levar para uma terra muito grande ali, vou te dar ela e tal. Jacó disse, não, meu senhor. Jacó tinha acabado de reconciliar com Esaú. Não, meu senhor.
As crianças são tenras. Eles não conseguem andar no passo de um homem forte como o Senhor. Aí Jacó disse: o Senhor pode ir na frente, porque eu vou no passo do rebanho. A gente vai devagarzinho, eu vou com eles. Não vou sacrificar eles não dá conta de seguir a gente não. Do jeito que a gente anda, eles vão morrer no caminho cansado. As ovelhas tenras, as crianças, os velhos. Pode ir na frente, pode ir na frente. E Jacó foi no passo das ovelhas. Vamos caminhar no passo das ovelhas. Vamos permitir que as ovelhas possam nos enxergar o tempo todo caminhando na frente. Se você for muito depressa, você some de vista. Eles ficam sozinhos no meio do caminho. Ah, mas povo é devagar. Calma, é o passo das ovelhas. É assim mesmo que funciona. É por isso que Deus nos deu perna forte para caminhar depressa, mas nós vamos devagar com eles. Vamos juntos. Se a gente for depressa demais, a nossa liderança vai perder o sentido, que a gente vai sumir da vista do povo, irmãos. Ah, você é um grande líder, você é muito forte. Você está sendo forte demais para guiar esse povo, esse rebanho. O Senhor Jesus nunca deixará de amar a igreja, mesmo que ela é imperfeita. A Bíblia diz que Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Em outras palavras, o Senhor Jesus chega e diz: olha, você não tem virtude, você não tem santificação suficiente para ser a minha noiva, a minha amada. Então eu vou trabalhar na sua vida e vou criar em você as virtudes, as prerrogativas, os atributos necessários para você se tornar, para você ser a igreja gloriosa. E aí então, depois que você tiver esses predicados que eu vou te dar, eu te apresento a mim mesmo como igreja gloriosa. E em outras palavras, eu não vou perder você, eu vou continuar te ajudando, eu vou continuar trabalhando em sua vida, até que você se torne um crente cheio do poder de Deus, do Espírito Santo, da presença de Deus, para que nós possamos viver juntos eternamente. Então está na hora, irmão, da gente transferir isso para o nosso ministério, esse amor. O amor de Cristo. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Todo dia, Paulo disse que se entregava pela igreja. Todo dia se entregava pela igreja. Irmão, está na hora de dar prioridade ao ministério. É últimos dias, é última hora. Segundo, os obreiros que estão em pleno crescimento não divulgam boatos duvidosos, não comentam notícias depreciativas a respeito da igreja, não fazem críticas impiedosas, mas sempre usam de equilíbrio ao fazerem qualquer comentário. Terceiro, os obreiros em crescimento não exploram o rebanho. Nem preciso falar sobre isso, né? Época em que estamos vivendo, em que há tanta exploração do povo simples, do povo que vai à igreja buscando apoio, buscando direção, e são explorados. O apóstolo Paulo disse que não explorava os irmãos e que tratava a igreja como uma mãe trata os seus filhos. É isso que Paulo falou em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 5 a 9. Ele diz assim: olha, vocês bem sabem a nossa linguagem, nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria alma, a nossa própria vida. Quarto, obreiro em crescimento são obreiros que se alegram com os que estão alegres e choram com os que choram.
Ou seja, compartilhe do rebanho cada momento da vida de cada um. O obreiro que ama é aquele que senta e diz: pode me contar onde está a sua dor, irmão. Eu vou chorar com você, nós vamos orar junto, nós vamos fazer campanha junto, mas nós vamos vencer juntos. A gente chora agora e recebe e vai orando junto até chegar o momento da vitória para sorrir junto também. Quinto, obreiros maduros protegem o rebanho do Senhor. Paulo disse: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. E finalizando, obreiro em crescimento são aqueles obreiros que nunca desistem do ministério. Sabe que é difícil, sabe que tem um preço a pagar, mas vale a pena. Afinal de contas, Pedro, você não me ama? Sim, Senhor. Sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Não é para bater, não é para esparramar, não é para discriminar, não é para ridicularizar. Apacenta. Apacentar é chegar, passar a mão, abraçar, pingar o óleozinho ali para tirar a ferida, para trazer frescor, é levar para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas, é guardar-se nas vigílias da noite, impedindo que o lobo, o urso ou o leão venha atacar. Davi entendia muito bem o trabalho de um pastor, e quando ele já estava velho, disse: Senhor, Tu és o meu pastor, nada me faltará. Ele sabia que o pastor não deixa faltar nada. Assim também somos nós com o rebanho do Senhor. Para terminar, Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, uma vez com a mão no arado, é seguir adiante. Curve a sua cabeça, depois eles vão louvar. Querido Pai Celestial, nós te damos graça nesta noite pela presença dos obreiros a quem o Senhor reuniu neste lugar. Sabemos que o Senhor marcou este encontro conosco para que pudéssemos, Senhor, estar juntos na Tua presença, procurando buscar a Tua vontade, ouvir a Tua voz, entender os Teus caminhos. Sim, Senhor, nós queremos continuar dizendo para o Senhor que Te amamos através de todos os nossos esforços e dedicação. Perdoa-nos naquilo que somos falhos, naquilo que estamos, às vezes, deixando a desejar, mas nos fortalece e nos capacita, porque ainda temos o tempo de hoje, o presente, para servir e adorar o Teu nome, glorificar o Senhor, manifestar o verdadeiro amor a Ti, através do nosso trabalho, de nossa dedicação para com a Sua igreja. Abençoe a igreja do Senhor na terra, abençoe o Teu rebanho, fortalecendo a todos, em nome de Jesus.